Fala, jovens! Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Carol, sou fundadora do Jovens na Bolsa e hoje eu separei para vocês 26 fundos de investimento que possuem aplicação mínima de apenas R$100. Eu realmente acredito que os fundos de investimento têm a sua importância em uma carteira de investimento. Eu realmente não consigo entender porque algumas pessoas do mercado financeiro falam tão mal de fundos, propagam esse tipo de informação como se fosse algo ruim investir em fundos. Porém, eu, Carol, não encontro nenhum embasamento técnico para afirmar isso. Pelo contrário, para mim existem excelentes fundos de investimentos. Inclusive, esse é um dos papéis dos Jovens na Bolsa, trazer esses tipos de produtos, de fundos de investimentos para vocês conhecerem. Quem me acompanha aqui já há algum tempo sabe que eu estou sempre mostrando as melhores opções de investimentos, os melhores gestores, os melhores fundos que a gente encontra no Brasil. Então aproveita para se inscrever, que é de graça, ativa todas as notificações porque cada vídeo é uma aula e roda a vinheta. E antes da gente começar, 3 recados rápidos. Primeiro vai aparecer o meu Instagram aí na tela, @carolfrs, me acompanha lá porque lá tem conteúdo diário. Segundo recado, tem um link aqui na minha bio para quem quiser participar da próxima turma do curso Investindo do Zero, para quem quiser estudar com a gente, é só cadastrar o e-mail que você será notificado sobre a próxima turma. E o terceiro recado é que os fundos que eu vou citar hoje de investimento, todos são da linha Fundos Trend XP. E eu já quero deixar claro aqui, para que não haja dúvidas, que eu não estou sendo patrocinada pela corretora XP. Inclusive, tem fundos Trend que eu gosto, que eu acompanho, porém tem outros que eu não tenho o mínimo interesse de ter na minha carteira. E outra, eu sei que a realidade da maioria dos brasileiros é aquele tipo de pessoa que vai fazer aportes mensais pequenos. Então eu achei uma super iniciativa da XP em abaixar a aplicação inicial de todos esses fundos para R$100, o que é muito mais viável do que fundos que eu já mostrei aqui no canal, que tem aplicação mínima muitas vezes de 5, 10 mil reais. Então, antes de eu começar aqui a falar sobre os fundos, eu preciso explicar rapidamente o que é fundos trend. Trend é uma palavra em inglês que vem de tendência. Esses fundos trends, eles são passivos. Nós temos os fundos passivos e os fundos ativos. Quando um fundo ele é ativo, é quando ele precisa superar o benchmark. Se você não sabe o que é benchmark, assiste esse vídeo aqui, tá? E os fundos passivos é quando o objetivo dele simplesmente é acompanhar o benchmark, que é o caso desses fundos que vocês irão conhecer hoje. Então agora muita atenção para as principais características. Aplicação mínima, como eu já disse, R$100. A cotização de resgate, ou seja, quanto tempo demora para o dinheiro retornar para sua conta, é a partir de D mais 0. E por último, mas não menos importante, a taxa de administração. Todos esses fundos, eles podem ter uma taxa de administração de no máximo de 0,7%. Porém, a maioria deles fica na faixa de 0,3% a 0,5%. E agora vamos para as categorias. Então, dentro dos fundos Trend, a gente tem a categoria de renda fixa, ações Brasil, ações internacionais. A gente também tem fundos ESG, é uma coisa que já é super difundida lá nos Estados Unidos, é algo muito mais avançado lá e que no Brasil está começando agora, vocês sabem, né? O Brasil é sempre atrasado. E o que é ESG? São empresas que estão focadas, além de entregar retorno, elas também estão focadas em meio ambiente, na parte social e na parte de governança. Ou seja, um mercado que tem tudo para crescer, na minha opinião, porque as empresas estão cada vez mais se preocupando com esses tópicos. Aí nós também temos alguns fundos atrelados a moedas e, por último, nós temos os alternativos, que está ligado à área imobiliária e também ao ouro. E agora vai aparecer aí para vocês o site da XP para vocês acompanharem junto comigo.
Olhando aqui, logo de cara a gente já vê que tem 29 fundos, tá? E por que eu falei que são apenas 26? Porque 3 fundos são para investidores qualificados, ou seja, aquelas pessoas que possuem no mínimo 1 milhão investidos em aplicações financeiras. Então, por esse motivo, eu eliminei esses 29 e vou falar para vocês aqui hoje sobre os 26 fundos trend da XP. Então, antes da gente começar, a gente tem que clicar em risco, porque eu quero que vocês tenham uma noção do menor risco até o maior risco, tá? Então, a gente começa com os de renda fixa. Nós temos 2 fundos que são pós-fixados. Então, a gente tem o Trend pós-fixado FIRF Simples e o Trend DI Simples FIRF. Ambos estão atrelados à Selic e ao CDI. Inclusive, são opções para a sua reserva de emergência. Depois, a gente tem o Trend Inflação Curta FIRF LP. Esse aqui, ele está atrelado à inflação, porém, a gente tem o inflação curta e a gente tem o Trend Inflação Geral, que acaba contendo títulos com um prazo maior. Então, se você quer se expor à inflação, mas quer correr um risco menor, o ideal é que você se exponha ao Trend Inflação Curta, porque quanto menor a duração do título, menos oscilações ele tem. E depois a gente tem o Trend Pré-fixado FIRF LP. Esse fundo, ele replica o IRFM, um índice que é composto por títulos pré-fixados do Tesouro Direto, que a gente chama de LTNs e as NTNFs. Ou seja, é uma opção para quem quer se expor a esses títulos do Tesouro Direto, porém lembrando que o pré-fixado sempre tem um risco maior, pois, por exemplo, se a inflação começar a subir, todos esses investimentos pré-fixados, eles não têm a correção da inflação. E por último, para fechar essa parte de renda fixa, a gente tem o Trend Tesouro Americano FIM, que é um fundo que investe nos títulos de renda fixa lá dos Estados Unidos, com um prazo de 7 a 10 anos. Então, caso você queira se expor à renda fixa dos Estados Unidos, que é a renda fixa mais segura do mundo, esse fundo Trend é uma opção para você. E agora vamos para a modalidade de ações Brasil. O primeiro deles é o Trend Bovespa Balanceado FIM. Esse fundo ele replica o índice Bovespa, porém com a metade da volatilidade. Então, para quem quer investir no Ibovespa, no Ibov, porém quer oscilações menores, uma volatilidade menor, é uma opção. Aí nós também temos o Trend Ibovespa FIA, que ele replica o Ibov, e aqui nesse caso, pessoal, é 15% de imposto de renda, porque é a tributação de renda variável, tá bom? Então assim, cada fundo que eu tô falando aqui, depois é só vocês entrarem e olharem com mais calma qual tipo de tributação. A maioria ou é 15%, que é em relação à renda variável, ações, e o restante, a maioria, é a tributação de fundos multimercados, que tem a tabela regressiva mais o Come Cotas. E aí, no caso desse segundo, Trend Bovespa FIA, ele simplesmente replica o Ibov. Porém, eu, Carol, não gosto de investir no Ibovespa. Para mim é um índice mal diversificado, ele está muito concentrado no setor financeiro, no setor de commodities, então eu não gosto muito e eu gravei um vídeo para falar somente sobre isso, também vou deixar no card. E agora vamos para o terceiro, Trend Estatais. Esse fundo ele concentra as 11 principais ações estatais brasileiras, então tem Banco do Brasil e várias outras. Eu, Carol, prefiro eu mesma selecionar as estatais que eu quero investir aqui no Brasil, tá bom? É uma escolha minha. E o próximo é o Trend Small Caps FIA, que ele acompanha o Small, que é o índice Small Caps. Então, caso você queira investir em Small Caps, mas não queira selecionar as suas ações, você pode investir nesse fundo que ele vai replicar o índice. E por último, nós temos o Trend Ibovespa Dólar FIA. Esse fundo ele também replica a variação do Ibov, porém em dólar. Então é para quem acredita que a bolsa vai subir, porém o dólar vai cair.
Então, assim, não foi o que aconteceu nesse último ano. Em março, esse fundo chegou a ficar menos 40, porque além do Ibov cair, o que é ruim para o fundo, o dólar subiu, o que é ruim para o fundo também. Então, por isso a importância da gente entender a estratégia de cada tipo de fundo. E agora vamos para ações internacionais. O primeiro é o Trend Bolsa Americana Dólar FIM. Então ele replica o índice de ações norte-americanas, que é o S&P 500, tá? O principal índice lá dos Estados Unidos, e também tem exposição ao dólar, tá bom? Ou seja, ele está exposto à variação cambial. E nós também temos a opção do Trend Bolsa Americana FIM, que é exatamente a mesma coisa, porém ele não tem a exposição ao dólar. Ou seja, caso você não queira ficar exposto a essas flutuações cambiais, esse aqui é uma melhor opção. Aí nós temos o Trend Bolsa Americana Alavancado FIA. Esse aqui ele tem uma exposição a 2 vezes o risco do S&P 500. Então aqui eu já faço um alerta para vocês. Cuidado com esses fundos alavancados, tá? Eu particularmente não gosto e também não indico para quem está iniciando. E o quarto de ações internacionais é o Trend Tecnologia FIM. Esse fundo, ele replica o MSCI US, que é o Investable Market Information Technology, que é um índice formado basicamente por ações do setor de tecnologia, empresas principalmente lá dos Estados Unidos. Então, caso você queira se expor a essas empresas, é uma opção. E nós também temos o Trend Bolsa Chinesa. Esse fundo ele tem exposição ao mercado de ações da China, seguindo o índice de lá, que é o MSCI China. E por último, nós temos o Trend XP Inc. Balanceado FICFIN. Esse fundo ele replica o retorno das ações da XP, porque quando a XP anunciou, fez IPO e tudo mais, muitas pessoas aqui do Brasil queriam investir na XP, mas não queriam abrir uma conta numa corretora lá no exterior para comprar ações diretamente lá da Nasdaq. Então eles abriram esse fundo. Então é uma opção, você pode tanto comprar lá no exterior, você pode aguardar um pouco, provavelmente eles vão liberar as BDRs da XP, né, que em breve vai estar aberto aí para investidores em geral, mas você também pode se expor a ações da XP através desse fundo Trend. E agora vamos para a categoria de bolsas globais, ou seja, nem só no Brasil, mas também não somente nos Estados Unidos. E o primeiro deles é o Trend Bolsas Globais FIM. O fundo ele é indexado a uma ETF chamada iShares MSCI ACWI. E essa ETF ela segue o MSCI All Country Road Index. E esse índice que o fundo replica, ele é composto hoje por mais de 2.000 empresas que estão localizadas 58% nos Estados Unidos, 6,6% no Japão e 5% na China. E o fundo, ele tem proteção cambial, tá bom? Então ele não tem exposição à variação do dólar. E agora o último é o Trend High Yield Americano FIM. Ele segue o índice Market Box USD Liquid High Yield Index. E o próprio nome já diz, né? High Yield. Nos investimentos, nós temos o High Grade e o High Yield. O High Grade é quando nós temos títulos que oferecem um risco de crédito menor. Então, são aquelas empresas que têm ótimo histórico de pagamentos. E a gente também tem o High Yield, que são aquelas empresas que possuem um risco maior de crédito e por conta disso oferecem uma rentabilidade maior, né? Não sei se eu já falei isso aqui, mas não existe almoço grátis no mercado financeiro. Então, se você quer uma rentabilidade maior, você acaba tendo que correr um risco maior. E aí, no caso desse fundo, ele tem esses títulos que são um pouco mais arriscados na sua carteira. E agora vamos para os 2 fundos ESG. Lembra que eu falei lá no início do vídeo? Então a gente tem o ESG Global FIM, ou seja, ele investe em empresas, né,
que tem boas práticas ambientais, sociais e de governança, e como ele é global, ele investe 50% no índice iShares ESG MSCI USA, ou seja, focado em ações americanas, depois 40% no índice ESG MSCI EAFE, que são mais de 400 ações de diversos lugares, exceto Estados Unidos e Canadá. E por último, 10% no iShares ESG MSCI EM, que é mais de 300 ações dos mercados emergentes. E no caso desse fundo, ele não está exposto à variação do dólar, o contrário do próximo, que é o Trend ESG Global Dólar FIM. Nesse caso, é a mesma estratégia, porém está exposto à variação do dólar. E estamos chegando no final, hein? Temos mais 2 fundos agora relacionados a moedas. A gente tem o Trend Dólar FI Cambial, ou seja, o fundo ele replica a variação do dólar. É muito simples, pessoal. Se você quer se expor ao dólar, se você acha que o dólar tende a subir nos próximos meses, nos próximos anos, é só você investir nesse fundo. E aí a gente também tem o Trend Short Dólar FI Cambial. Para quem não sabe, short no mercado financeiro é quando a gente acredita na queda de um ativo. Então, vocês vão ouvir muito por aí os investidores falando: tô short em tal ação. É porque ele está vendido, ele acredita na queda. E nesse caso, existe um fundo, o Trend Short Dólar FI Cambial, que ele te entrega a rentabilidade caso o dólar venha a cair. Ou seja, como o dólar subiu muito nos últimos meses, nos últimos anos, quem estava investindo nesse ativo aqui já está com uma rentabilidade bem negativa. E por último, a gente tem os fundos que se enquadram na categoria alternativos, que a gente tem o Trend Ouro FIM, que é um fundo que investe em ouro, através de operações no mercado de derivativos e não está exposto à variação do dólar. Inclusive, só nesse ano o fundo já se valorizou 26% por conta da alta do ouro. E a gente também tem o Trend Ouro Dólar FIM. E nesse caso, esse aqui, você está exposto à variação do dólar. E agora pensa comigo, o ouro subiu muito e o dólar também subiu muito. Então o que aconteceu? Só esse ano o fundo já se valorizou 71%. E será que tem alguém aqui que me acompanha que tem ouro na carteira? Deixa aqui embaixo nos comentários. E o próximo é o Trend Imobiliário Americano FIM. Esse fundo ele é indexado ao Vanguard Real Estate ETF. Essa ETF ela é composta por mais de 180 REITs. Se você não sabe o que é, eu também vou deixar no card aqui, é um vídeo que eu explico mais detalhadamente o que é um REIT. De forma bem resumida, é um investimento muito semelhante a fundos imobiliários, tá? Não é os fundos imobiliários, não é exatamente igual, porque lá os REITs são considerados empresas. É um investimento que eu gosto muito, inclusive tenho REITs na minha carteira do exterior. E no caso dessa ETF, ela possui 180 REITs, como eu falei, e eu vou colocar aí na tela para vocês as 10 maiores posições, que equivale a quase 50% da carteira. No caso desse fundo Trend, tá? Ele tem a proteção cambial, ou seja, não fica exposto à variação do dólar, e é uma ótima opção para você se expor a esse mercado de REITs que vem crescendo muito. E para finalizar, a gente também tem mais 3 fundos que eu não vou entrar em detalhes porque são para investidores qualificados. Então finalizamos os nossos 26 fundos de investimento. Vocês devem ter visto aí na tela que apareceu em alguns fundos N-D. E o que isso significa? São fundos que foram lançados, que foram iniciados há menos de 6 anos. E nesse caso não é permitido divulgar a rentabilidade performance se o fundo não tem no mínimo 6 meses. E eu vou deixar aqui na descrição o link do site da XP que tem todas as informações
dos fundos citados aqui. Além dessas informações básicas que eu dei, lá vocês encontram a tributação, a performance, a estratégia e muito mais. Bom, jovens, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre falo aqui, não existe desculpas para não investir. Além desses fundos, nós temos diversos outros investimentos que dá para começar com pouco dinheiro. Então, não deixa para amanhã. Dê o primeiro passo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!